A coleção de arquivos e entrevistas que vocês verão hoje contam a história da Victemas, a primeira instituição universitária no mundo que almejou congregar um rico conjunto interdisciplinar e articulado de artes e técnicas, assim, capacitando toda a população a fim de implementar um novo sistema político-econômico, o comunismo. Haveria uma alternativa para o sistema acadêmico utilizando a influência da arte? Como uma instituição aliada ao Estado poderia ensinar algo que jamais havia sido feito? Para isso, precisamos entender os fatores que levaram à decisiva Revolução Russa. Durante a dinastia Romanov, que antecedeu a Revolução Russa, sob o comando do exército czarista, milhões de camponeses russos assumiram a linha de frente na guerra russo-japonesa. Fato que gerou miséria e fome vasta no território russo. Através de greves, a população cobrou por medidas que sanassem suas dificuldades. As tropas czaristas reprimiram brutalmente a população num evento conhecido como Domingo Sangrento. Foi por essa forte repressão, unida ao legado do fim da servidão, que a população se queixou da desigual divisão de terras e começou a mostrar interesse em pautas comunistas, implantando a ideia da revolução. Com nova liderança de Lenin, o grupo dos bolcheviques fez com que os desejos da população se tornassem realidade. O início do século XIX até 1930 ficou conhecido na Rússia como Era de Prata. Durante esse período, houve grande crescimento nas áreas como da arte e da indústria. Lenin sabia que para cumprir os novos ideais comunistas que ele e seu partido adotaram, o país deveria ser transformado em um Estado dos trabalhadores. A revolução na educação foi total. Seu objetivo era trazer ensino às massas para ajudar na crescente produção industrial de Moscou. Com um grande fluxo de estudantes vindos do campo sem a possibilidade de ter uma educação acadêmica de elite, surgiram ideias. Foi pelo espírito e anseios que eclodiram com a Revolução Russa de 1917, as manifestações libertárias dos alunos e decretos do governo revolucionário recém-instalado que, em 1918, foram criados os Svomas, um marco institucional fundador da escola. Os Svomas acabaram se tornando Vukutemas. Foi uma nova abordagem para uma nova sociedade. Eles adotaram novas pedagogias revolucionárias que tinham o objetivo de democratizar o ensino, acabar com o analfabetismo e promover a emancipação feminina. Num país com déficit social imenso, a moradia era um dos principais problemas para aqueles no poder. Os ideais revolucionários trouxeram um novo requisito para a morada e o espaço público, o coletivo. Convívio coletivo e compartilhamento. Esse novo requisito foi contemplado em praticamente todos os projetos arquitetônicos da escola, fossem eles edifícios residenciais, instituições ou locais de utilidade pública. A educação e formação de novos valores sociais exigiam inovação no desenho e no uso espacial desses projetos. Assim, a arquitetura tornou-se uma das grandes ferramentas transformadoras para a nova construção social. Com novas pedagogias, as propostas revolucionárias surgiam então nas mesas das escolas. Eram necessárias mudanças importantes. A proposta socialista de moradias comunais impunha um desafio imenso à arquitetura que pretendia erguer as estruturas dessa nova sociedade. Com isso, o construtivismo se impôs às velhas tradições com um novo pensamento funcional, material e de projeto. O construtivismo defende o papel ativo do sujeito na criação e modificação de suas representações do objeto do conhecimento. Exige uma interação entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Em dezembro de 1920, Lenin anunciou a decisão do governo soviético de estabelecer a Escola Superior de Arte e Técnica Victemas. O objetivo foi usar as artes visuais no treinamento de designers e arquitetos educados tecnicamente, politicamente e cientificamente em todas as disciplinas. Nos 10 anos de sua existência, a Vukutemas tornou-se um laboratório de arte e arquitetura moderna, na qual diversas ideias e métodos artísticos, como classicismo, construtivismo, abordagens psicanalíticas e até o futurismo se uniram. O treinamento na Vukutemas era focado na mobilização de todo o talento para a construção de uma sociedade socialista. Nikolai Ladovsky, arquiteto e educador de vanguarda russo, foi líder do movimento racionalista da arquitetura da década de 1920, que enfatizava a percepção humana do espaço e da forma.
professor na Victorinox durante meu período como professor, porque tem um curso completamente novo, que rompeu com as limitações do treinamento arquitetônico clássico. Procurava sempre desenvolver a percepção especial antes de expor aos alunos e elementos do legado arquitetônico. Minha principal contribuição foi ao Camino House, que projetei entre 1919 e 1920, com sensador social. Esse período, com a estrutura em espiral ascendente, simbolizando o progresso, abrigaria centenas de pessoas. Os espaços privados foram reduzidos a um quarto, enquanto o espaço público se resumia ao resto da casa, desde banheiros até cozinhas e salas. Com isso, o espaço íntimo e individual foi minimizado, enquanto o espaço coletivo, com controle social elevante, ocupava a maior parte de casa. Imediatamente depois da Revolução, as academias e escolas de arte reservadas para as elites sociais privilegiadas foram abolidas e o processo de treinamento artístico reformados com a introdução de workshops de artes grátis concedidos pelo Estado. Estive ao lado de grandes mestres na Faculdade de Arquitetura da Vorkuta: Melnikov, Lisitsky, Tatlin, Komarova. Tatlin sempre buscou reunir formas puramente artísticas, como a escultura, a pintura e a arquitetura, em uma unidade funcional. Tanto que uma de suas criações foi um edifício que servisse à vida cotidiana de um novo mundo revolucionário. Outro notório trabalho seu foi o Monumento à Terceira Internacional, que ficou conhecido como Torre de Tatlin, uma encomenda feita pelo Estado. A Torre de Tatlin tinha o objetivo de criar um edifício de escritórios em alturas inimagináveis que ultrapassassem a Torre Eiffel. No interior da estrutura metálica das espirais, o projeto consistia de 3 blocos de construção que abrigariam os escritórios executivos, administrativos e de propaganda, cujas janelas de vidro rodariam em velocidades diferentes. Melnikov participou da criação da instituição, permanecendo até seu fim. Ele era inicialmente conservador, mas no início da década de 1920, Melnikov começou a procurar uma nova linguagem da arquitetura, que se adequasse à filosofia da era revolucionária. Consequentemente, a partir de 1923, passou a fazer parte do grupo dos arquitetos de esquerda. Dentre seus projetos mais famosos está a construção do expressivo e dinâmico pavilhão soviético, na Exposição Internacional de Paris, em 1925, além do Clube dos Trabalhadores Rusakov, em Moscou, e sua casa. Lisitsky foi o maior disseminador do construtivismo russo e um grande amigo. Ele levou os fundamentos da Vorkutemos para toda a Europa e influenciou na formação da Bauhaus. Inclusive, baseei parte da tese do meu projeto de conclusão de curso em conhecimentos escritos por ele. Argumentei que a humanidade estava exaurindo o planeta, com imensa população. A solução dada foi criar uma cidade flutuante, uma cidade no céu, em células, edifícios, moradias comunais que gravitariam no espaço. A arquitetura foi de fato muito importante para a construção dessa nova sociedade, assim como a poligrafia. Comecei a lecionar na Vorkutemas em 1921, convidado pelo governo. Vi uma oportunidade de ampliar e tornar acessível os ideais do grupo, do qual participava junto a Malevich. Estávamos completamente comprometidos nesse movimento que reunia os alunos, professores e diversos artistas. Procurávamos entender melhor as formas, seus significados e a relação entre si. Os conhecimentos trazidos por Malevich e Lisitsky foram fundamentais para o desenvolvimento e inspiração para outros projetos. Foram eles que deram largada ao supremacismo, um sistema filosófico de cores construídas em um tempo e espaço intuitivos, no qual se insinuam tantos tons científicos quanto místicos. O Manifesto do Movimento Suprematista foi criado por volta de 1915 pelo pintor russo Malevich através da pintura Quadrilátero Preto,
Ele defendia a supremacia da sensibilidade sobre o próprio objeto, pois o valor eterno e autêntico da obra de arte reside somente na expressão da sensibilidade pura. A obra quadrilátero preto representa a teoria do suprematismo. A superfície lisa representa volume, profundidade e perspectiva como meio de definir o espaço. Cada lado ou ponto representa uma das 3 dimensões, e o quarto lado representa a 4ª dimensão, o tempo. Como o próprio universo, a superfície preta seria infinita se não fosse delimitada por uma fronteira exterior, que é a borda branca e o formato dela. O movimento chegou ao fim ainda na década de 1910. Seus seguidores voltaram-se para outros movimentos, principalmente para o construtivismo, liderado por Vladimir Tatlin. A totalidade do grupo escolheu partilhar a autoria e responsabilidade pelos trabalhos produzidos, assinando a maior parte das telas com um quadro negro. Isso seria parcialmente uma homenagem à obra de Malevich, mentor do grupo, e o simbolismo da adesão aos ideais comunistas. A Faculdade de Poligrafia da Victor Mas foi responsável por desenvolver técnicas que revolucionariam o design gráfico e editorial na União Soviética. Utilizando fotocolagens, cartazes, revistas e livros, que sairiam fronteira fora, trazendo grande visibilidade ao país. Até meados de 1917, uma das únicas técnicas utilizadas na Rússia era de água forte e gravura sobre madeira. Devido às demandas do partido por material para propaganda e educação, outros materiais foram estudados e se tornaram técnicas que começaram a fazer parte da rotina da faculdade. Tipografura, litografia, estilografura, desenho, impressão, teoria da composição, fotomecânica, aquarela e análise da perspectiva. Uma das minhas mais notáveis criações nesse período foi a exposição poligráfica em Moscou. Dirigi a equipe de design para os artistas de fotografia e fotomecânica entre agosto e outubro de 1927. Estas experimentações com a mídia impressa geraram meus trabalhos mais aclamados e influentes, já que propus inovações radicais na tipografia e fotomontagem. Fome e perturbação durante o comunismo de guerra, a guerra civil nos arredores do país e a pobre vida cotidiana não causou desânimo entre os jovens, por mais que estranho que possa parecer, mas causou um impulso criativo sem precedentes e vontade de trabalhar. Com os trabalhos e anotações existentes, podemos ver as matérias estudadas pelos alunos: desenho geométrico, problemas de composição gráfica abstrata, volumetria, colometria. Tudo isso era aprofundado para ser aplicado em prática. As aulas na faculdade são categorizadas em 3 eixos: disciplinas artísticas, tecnologias e projetos, de maneira que uma matéria traz teoria para a produção de outra. Em disciplinas artísticas, temos conhecimentos teóricos sobre cerâmica, história da cerâmica, cores, pintura, escultura, desenho e composição. Nessas tecnologias, temos aulas de tecnologia da cerâmica, matérias-primas e utilizações, tecnologia das cores, faiança e porcelana, estudos de maquinários e produção industrial, física, química geral e química dos colóides e silicatos. Já no eixo de projeto, conta com desenho axonométrico, desenho aplicado, produção industrial e projetos funcionais. Nossa escola é um centro de experimentações. Defendemos o uso da arte como instrumento educativo de transformação social. Sendo assim, as temáticas de projetos são das mais diversas, sempre levando em conta os ideais comunistas. Vai desde a linguagem cubista até o racionalismo, suprematismo e construtivismo. Nikolai Suetin foi um dos primeiros alunos da instituição. Pintor, designer gráfico e ceramista, Suetin foi fortemente influenciado pelo precursor do suprematismo russo, Malevich, pois era um de seus discípulos. Na década de 1920, com seu foco voltado ao papel social da arte, foi gradualmente deixando de pintar e partiu para novos meios como cerâmica, tecidos e demais artes aplicadas avant-garde que rapidamente tornaram-se populares. A interdisciplinaridade é muito valorizada, o que permite a criação de projetos mais complexos. Em 1920, executei um canvas titulado Suprematismo. Meu interesse era representar noção espacial, ritmo, peso e movimento. Procurava desenvolver minhas ideias em composições multicoloridas, explorando o contraste entre cor e forma. Alguns anos depois, entre inúmeros trabalhos reconhecidos, realizei minha peça mais marcante em louça suprematista, comemorando a Revolução Bolchevique de outubro de 1917. Mas o principal intercâmbio entre os que fizemos com outras áreas acontece entre as faculdades de metal, madeira e escultura.
Nossa intenção é questionar o desenho de todos os objetos, renovando-os. Em outras palavras, queremos transformar a sociedade. Sempre fomos artistas multidisciplinares. Não nos limitamos somente às artes plásticas e pictóricas. Éramos mais que isso, tudo por conta da escola. Em 1922, fui convocado para ser mestre na Faculdade Industrial de Madeiras e Metais na Vacutemás, e fui um dos responsáveis pelo surgimento e desenvolvimento do construtivismo russo. Mas no decorrer de nossos estudos, tínhamos também matérias que se estendiam à volumetria, teorias mecânicas, física, até matemática avançada. Bem complicado, mas extremamente importante para a nossa produtividade. No processo de criação de minhas esculturas, faço questão de utilizar materiais do nosso cotidiano, como arames, madeira e alguns metais. Com isso, quero enfatizar sua estética, com volumetrias exóticas, formas retas e perspectivas nunca antes vistas. Se me cabe a julgar, são incríveis. Posso dar como referência Vladimir Tatlin. Foi uma forte influência por ser um dos precursores do construtivismo, fortemente influenciado por Picasso e pelo futurismo. Dava novas utilidades à arte, ampliando seus conceitos práticos. Ele levava as lições aprendidas no estúdio do artista a serviço do mundo real e conseguia enxergar como materiais incomuns poderiam ser introduzidos na pintura. Infelizmente, nos anos de 1926 a 1928, fomos pressionados pelo Comitê Central do Partido Comunista para que houvesse uma redução na produção de acessórios e objetos decorativos. Devido a isso, tivemos que dar mais ênfase nos objetos utilitários e funcionais para a produção industrial. Ai, conservadores. Falando em conservadorismo, pela primeira vez na história do design, um número maior de mulheres foi aceito numa escola de arquitetura. O fim da distinção de gênero no ensino, no trabalho e na vida era uma das grandes propostas da Revolução. Eu e outras alunas, como a Komarov e a Smolinskaya, não teríamos a chance de mostrar nosso talento antes dessa mudança. Estivemos entre as primeiras designers mulheres na indústria têxtil soviética. Queríamos discutir o fim do sexismo e o processo industrial de produção e sustentabilidade no vestuário. Fiz diversos projetos de design de vestuário com a Lamanova. Batalhávamos pela ideia de roupa sem gênero. Varvara Stepanova é, além de designer, uma grande artista e pensadora construtivista soviética. Ocupou a cadeira de professora de design têxtil nas oficinas regulares da escola. Artista em sua completude e interdisciplinaridade, também é pintora, fotógrafa, tipógrafa, ilustradora, cenógrafa e estilista. Tenho orgulho em dizer que, junto com meus companheiros Alexander, Oscar e minha grande amiga Popova, construímos um novo conceito de samparia dentro da escola, visando ideais construtivistas do nosso mestre Malevich. Até fizemos uma parceria com a grande fábrica estatal de Sindel, muito legal, né? O construtivismo foi uma grande influência. Criamos inclusive os uniformes de esportes nacionais com essa nova estética maluca. Estampas geométricas e abstratas estavam super em alta. Afinal, todos já estavam fartos do visual clássico e conservador. Eu sempre tive uma grande paixão pela moda e tentava ao máximo passar esse amor para os meus alunos através das aulas. Dizia a eles para terem sempre consigo um caderno para poderem registrar a estética e as tendências contemporâneas do cotidiano nas ruas da cidade. Foi durante a reitoria de Favorsky, que assumiu o cargo em 1926, que o número de pressões políticas externas aumentou significativamente. O decreto da classe operária, que uma série de revisões à viabilidade do trabalho dos estudantes por parte da indústria e associações comerciais externas à escola, a levaram ao seu fim. Em abril de 1930, a Victemás foi dissolvida e incorporada em diversas outras instituições. Em sua década de funcionamento, se viu nascer o pensamento construtivista, em oposição ao racionalismo. Havia liberdade no modo em que os alunos e professores se relacionavam. Todo o potencial criativo e as particularidades do artista fomentavam os movimentos artísticos. Eram estas as forças que aglutinavam em atitudes e ações divergentes. Apesar de todos os questionamentos adversos, por serem fortemente dialogantes, resultavam na multiplicidade de conceitos, neologismos, projetos e obras de infinda riqueza. Talvez não exista um movimento em que artistas tenham se arriscado, experimentado, criado e se dedicado tanto. A Victemás foi única, pois transcendeu o projetar. Ao introduzir propostas pedagógicas que sensibilizam os alunos,
para projetos que se tornaram ferramentas transformadoras para uma nova construção social. Como eu posso falar da escola? A Vecutemass para mim foi quase como um santuário de ideias. Era um espaço onde alunos e professores podiam pirar, era demais. Com tantas pessoas que têm mente fechada por aí afora, era maravilhoso saber que existia um espaço onde as ideias malucas podiam fluir livremente e desencadear projetos inovadores e incríveis. Não temíamos experimentar e sequer colocar em xeque os dogmas estabelecidos pela arte acadêmica. A escola funcionava como uma usina de modernidade e avanços com potencial renovador de linguagem para que um novo mundo pudesse ser construído.